Queda importante nos últimos 5 dias em Auren, apesar aqui da compra dos controladores. Vamos explicar em pelo menos alguns fatos, né? Pelo menos três fatos aqui do motivo dessa queda. Também observar aqui a posição de vendidos, como depois da divulgação de resultados, especialmente aí depois do dia 24, vem impactando bastante as ações, especialmente os preços, e também algumas perspectivas de preço-alvo, algumas considerações fundamentalistas de tese, dividendos e se vale a pena ou não investir no ativo. Então, portanto, vai ser um vídeo bem rápido, bem resumido, pegando aqui os pontos principais das nossas teses. Muito bem, a primeira coisa que a gente vai considerar aqui é que, de fato, depois aqui da divulgação dos resultados, né, que a gente vê dia 24 à noite, né, depois do fechamento do pregão, quando amanheceu, na abertura, já no dia 25 de fevereiro, houve uma queda bem importante, né? A ação chegou a cair quase 8%, o que não é normal de uma ação do setor elétrico, né? Especialmente aqui a ação como a Auren. Apesar dela estar acumulando queda, né, no intraday e também aí nos últimos 12 meses, mas numa tacada só 8% é bastante coisa. De fato, os analistas, o mercado não gostou muito, depois teve até um repique aqui, né? Até eu ouvi algumas casas de análise mencionando que de repente eles viram um copo muito meio vazio e não meio cheio. Até a gente vai trazer essa tese, né, de explicação. E depois eles tentaram reagir aqui, recomprando algumas dessas ações, mas depois ela voltou aqui, né, para os patamares de mínimo. É claro, para aqueles que gostam do ativo, esse preço de R$ 7,79, né, é uma oportunidade aí quase que única para o preço do ativo. Porém, alguns que já estavam no papel decidiram não continuar por conta aí de alguns fatores que a gente vai falar. Observando aqui no book de compra dos controladores, a gente vê uma compra concentrada aqui em dezembro. A empresa ainda está no programa de recompra, continua ainda em 2025, e eles fizeram a sua última compra aqui. Não tiveram nada de compra, pelo menos não saiu no extrato aqui em janeiro. Normalmente algumas empresas também fazem, né, especialmente com esta queda do preço. Veja que aqui eles compraram praticamente no patamar aqui de R$ 10, 10,20, né? E agora que a ação, né, em janeiro caindo para o patamar de 8,20, 8,50, eles não fizeram compra e de repente aqui em fevereiro, isso daqui demora uns 45 dias para atualizar, né? Vamos ver se eles fizeram alguma compra aqui neste último mês. Uma coisa é fato, né? Existem alguns pontos que vêm chamando a atenção do mercado, especialmente aqui pressionando os preços. Vamos lá. Primeiro fator, né? A gente sabe que a Auren ela contrariou a estabilidade por conta, né? Mesmo pertencendo ao setor elétrico, caindo 6%, até por conta das perspectivas desta aquisição da AS Brasil. Isso a gente sabe, já vem se desenrolando por mais um ano, e a gente estava esperando aí, né, o que ia refletir nos resultados. E olha só, alguns fatores aqui. O principal deles, que eu venho trazendo, é a questão do endividamento elevado. A Auren ela era bem enxuta. A AES Brasil não era tão enxuta assim. Tinha alguns níveis de complexidade. E quando ela adquiriu a AES Brasil, esse enxugamento aqui, né, da questão das dívidas, se perdeu um pouco porque ela comprou, além do investimento, né, ela comprou uma empresa que tinha um pouco mais de dívida, um pouco mais de alavancagem. Isso fez com que contaminasse, obviamente, essa sinergia, tanto é que hoje está 5,7 vezes a dívida líquida pelo EBITDA. Ou seja, se você dividir as dívidas que a empresa tem pelo lucro antes da depreciação, amortização e juros, isso daqui vai dar 5,7 vezes. É quase se você, na sua fatura do cartão lá, né, você ganha, vamos supor, né, R$ 1.000 por mês, sua fatura vem com 5.700. Você fala, poxa vida, que eu vou fazer agora? É claro que uma empresa ela tem mais recursos, obviamente, para pagar a dívida, e muitos investidores gostam de uma empresa com um determinado nível de alavancagem, porque ninguém quer ficar no zero a zero. É importante a empresa contrair dívidas, porque mostra que ela está tomando certa parcela de risco para poder crescer e expandir as suas receitas. Tanto é que quando é feito um valuation de empresa, a empresa ganha valor quando tem dívida. É claro que a dívida precisa ser saudável, né? Todo investidor quer colocar o seu capital e ter um retorno. Esse retorno envolve risco e risco está atrelado à dívida. Então, por isso que as empresas normalmente têm um certo nível de alavancagem, né? Você não vai pegar lá a empresa sem nada de dívida. É claro, o retorno vai ser
bem baixo. Muito bem, dada essa circunstância, o mercado está azedando porque esse nível aqui está muito alto. Não está satisfatório do ponto de vista desse setor e desta empresa. Outra coisa que impacta também, né? Olha, o cenário macroeconômico está desfavorável, porque os juros estão apontando lá para cima. Você vê aí 13,5%, 13,75%, né? Vamos colocar. Já tem perspectiva falando que vai bater aqui em 15,25% no final do ano. Como é que faz, né? A empresa ela paga as suas dívidas baseado aqui no CDI e ela regula pelo IPCA, né? A gente sabe que o IPCA aí é uma fábula, né? IPCA 4,5 de inflação é nada. Agora imagine você ficar com essa âncora aqui, tendo que corrigir as suas receitas pelo IPCA e tendo que pagar as suas dívidas pela Selic. Pois é, sem contar que muitas vezes debêntures, bondes, né, e outras questões aqui acaba sendo CDI mais spread. Então, por isso que esta questão aqui dessas dívidas aqui pode ser um fator multiplicador negativo para a empresa. Então, uma das coisas que desagradou. Quando eles viram lá na apresentação dívidas aí 5,7, 3,6, isso daqui já soou uma sirene, um sinal de alerta aí, tá? Então, esse é o segundo ponto da tese aqui. Outro, o desafio da integração com a AES Brasil, né? A gente sabe que, mesmo pertencendo ao mesmo setor, elas tinham níveis de proficiência e complexidades diferentes, né? Então, a Auren ela tem lá no seu portfólio ótimo, né? Seria mais ou menos assim, um quadrado dividido por 3. Então, 50% hidro, 25 eólico e 25 solar, né? Então, você pega lá a AES Brasil, ela tinha quase que um portfólio assim, mas vamos colocar assim, os ativos era vamos colocar geograficamente espalhados em regiões diferentes e com complexidades diferentes. Tá? Então, isso traz aqui um maior nível de dificuldade para a empresa para poder integrar tudo isso. Né? É como se você comprasse lá uma empresa que você compra lá, você tem uma padaria, você compra a padaria do outro bairro. Só que ele pega de um outro fornecedor a farinha, ele vende para um outro tipo de cliente, você está acostumado a vender para o cliente do seu bairro, agora você tem que vender para o cliente de outro bairro, enfim. Então é um desafio fazer essa integração aqui, mantendo a mesma eficiência operacional. A AES não tinha a mesma eficiência da Auren, tá? Então por isso também que é um desafio esta integração, ok? Até a questão, dizem, né, de funcionários. Né? Você sabe que uma empresa, quando é adquirida por outra, tem aquela mudança de filosofia e a aplicação dessa diferença de filosofia. Então, tudo isso também são barreiras aí de integração. Isso fez com que as posições vendidas em Auren Energia, elas realmente saltassem. Você vê que lá desde o final do ano passado, né, você tinha menos de 1% de ações alugadas. O mercado ficou tão temeroso, mas tão temeroso, que ele pegou e começou a tomar ações alugadas, começou a pegar de quem empresta estas ações e começou a shortear elas, ou seja, entrar vendido. E subiu aqui de 1% para bater quase 6,5%. Agora, aqui na divulgação dos resultados, voltou a subir mais um pouco. Tinha voltado para os 5, agora já está quase 5,5. Então, ou seja, eles estão pegando essas ações, porque ações alugadas são usadas como instrumento de venda descoberto, que eles vão devolver quando o preço cair. Eles torcem para isso, o mercado se alavanca, começa a acumular mais venda do que compra e a ação fica presa naquele valor e começa a cair, cair, cair. Então é isso que está o cenário hoje, ok? Tanto é que quando a gente olha, você pode se perguntar, tá, mas então já era, tem que sair de Auren Energia, acabou, vamos partir para outra? Não, existem algumas outras perspectivas para ela. Por exemplo, dá só uma olhada, ó, o BTG, ele ainda mantém a recomendação de compra, preço-alvo em 14,50 com potencial de 70%. Safra, potencial de recuperação em 2025 e projeta R$17, quase 100% de alta. Já o Itaú coloca aqui números negativos devido às receitas e margens operacionais. Né? Esses desafios operacionais também pesam bastante. Então, dos três principais aqui, BTG e Safra recomenda, Itaú não. Ok? Uma coisa que eu quero mencionar para vocês, se vocês são novos aqui no canal ou novos nos ativos, né? Só para você ter uma ideia de como está a distribuição dos ativos, né? Sobretudo tudo com essa aquisição. Você vê que ela tem uma excelente distribuição, né? Especialmente aqui, olha, nessa faixa leste do Brasil. Né? Então pega desde o Rio Grande do Sul, com geração eólica, depois você tem as hidrelétricas concentradas sul-sudeste, né? Que é o forte dela, e depois você tem mais para nordeste, né? As gerações também eólicas e alguns fotovoltaicos aqui. Tá? Então é bem assim distribuído.
A empresa, ela é uma gigantesca na questão de geração de energia limpa. Então ela tem muita proficiência, muito conhecimento, faz até gerações híbridas aqui, né? E ela tem ativos espalhados aí por grande parte do país. Então ela não é qualquer empresa. Sem contar que quem controla é um dos maiores grupos empresariais do Brasil, o Grupo Votorantim, tem 38% dela. Depois vem um grupo canadense de pensão, tá? Esses fundos aqui canadenses, os fundos nórdicos, né, eles avaliam muito bem a empresa, eles fazem um escrutínio da empresa, eles não colocam o dinheiro dos seus credores, especialmente seus pensionistas, em qualquer empresa, tá? Então ainda existe uma participação forte deles aqui. O resto é free flow, 30%. Tá? Outra coisa também, a empresa ela sempre teve assim uma boa questão de dividendos, especialmente os extraordinários. Quem se lembra aí de 2023, quando a empresa bateu quase 25% de dividendos. Agora caiu bastante, não tem, também afastou muitos investidores, porque não tem muita perspectiva de pagamento, uma vez que ela está bem alavancada. Fechando aqui com a questão das recomendações, a média é uma ação bem assistida pelos analistas, de 12 avaliações, 4 é compra, 7 mantenha e 1 venda. Eu estou nesse daqui, ó. Eu estou só esperando alguma definição, estava esperando o resultado de 2024, não me agradou, eu ia entrar no papel e não entrei. Se cair mais, ele já começa a me brilhar um pouco mais os olhos. Deixa eu até ver aqui no nosso painel inteligente como é que está a questão do preço de entrada aqui, ó. Vou até pegar aqui no nosso painel inteligente. Ó. Se você não tem a ferramenta, né, recomendo aí que você clique no link. Também vou deixar um QR Code aqui do lado, do nosso lado esquerdo, porque ajuda bastante. Ó, quero saber se a Auren está num bom momento de entrada. Ó. Pegar aqui, sempre letra maiúscula, Aure 3, ó. Dá um enter aqui, ó. Não. Ela precisa baixar bastante, mesmo caindo, ó. O que pega é o ROI, tá, pessoal? Ela não está dando retorno para os acionistas. Por isso que pega aqui em Greenblatt, que fala que está cara. E para Graham também está cara por conta do PL e do preço-valor patrimonial. Claro que também entra a LPA, né, o lucro por ação, o valor por ação também. Então tudo isso daqui corrobora para não entrar agora. Por isso que eu estou lá no mantenha, tá? Ela está no meu radar, mas eu não estou querendo entrar agora. Acho que tem melhores coisas aí no mercado. Por exemplo, se eu vier aqui em limpar o filtro, né, clicar aqui, ó, limpar filtro, e pegar as baratas de Graham e as baratas de Greenblatt aqui no nosso painel, posso até colocar uma liquidez de pelo menos 30 mil. Ó. Colocar 30 mil nos últimos 2 meses, com um dividendo de 6%. Ó. Existem algumas empresas aqui que estão com um potencial excelentíssimo. Ó. Se eu clicar aqui ó, em potencial, tem empresas de 300%. Ó, tem empresa pagando quase 8,5% de dividendos, 10,4%, 12,9%, 13,8%, tá vendo? Tem empresa aqui pagando 10% de dividendos e olha só, com um potencial de 166%. Tá? Então vou deixar o link aí do painel para vocês poderem conhecer. Tem 7 dias de utilização grátis. Se não gostar, pode devolver. Mas vai ajudar bastante vocês a encontrar ações boas e baratas, tá? No nosso, pegar aqui na nossa carteira pública, né? Como eu disse, eu coloquei ela no meu radar. Só bloquear aqui as notificações. Eu coloquei ela no meu radar. Vou pegar aqui e vou mostrar minha carteira para vocês. Ó. O que eu tenho aqui? Ó. Eu estou com, basicamente, né, Bradespar, Banco do Brasil e Vale. E no meu radar aqui, ó, eu coloquei a Auren, tá vendo? Eu coloquei a Auren, apesar da queda, né, caiu quase 4%. Ela bateu o meu ponto de entrada aqui, mas eu vi que ela estava caindo bem forte, né? Então por isso que eu não entrei. Vou esperar uma definição, até brilhar um pouco mais a questão, outras questões, endividamento, alavancagem, tá? Uma que eu estou bem de olho é a Copasa, né? Já mencionei aí para vocês. Também tem algumas teses de investimento na Eletrobras. Quero trazer alguns pontos interessantes, né? Especialmente aqui a parte de dividendos de Eletrobras. Não gosto muito de Bradesco, mas nesse preço começa a chamar bastante atenção. Lembrando que aqui teve um lucro absurdo, né? Entre outros aqui. Então, vou trazer mais ativos para vocês ao longo do tempo. Utilizo a corretora Quantifer, taxas e comissões zero, spread também, né? Compra e venda. Se vocês quiserem conhecer, vou deixar aí o link na descrição e nos comentários. O vídeo era esse, obrigado pela atenção. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.